Bom dia, senhor. Vamos ver como é que nós estamos aqui. Como é que tu tá de horário, Rafa? Você também não posso tomar muito teu tempo, né? Então, eu teria que sair por volta de umas 10 para as 9, porque eu tenho uma reunião às 9 horas em ponto. Tá, perfeito. Então, ok, eu vou monitorando aqui qualquer coisa, também eu te corto ali, faltando uns 10 minutinhos para te poder te ajeitar para a tua próxima reunião aí. Perfeito. Inicialmente, eu queria te agradecer em meu nome, em nome da Mayra, né? A gente tem, como eu havia te falado, são duas turmas. Esse semestre eles já fizeram um trabalho que era entrevistar administradores que trabalham em suas áreas específicas, de marketing, recursos humanos, tecnologia, finanças. Cada grupo escolheu alguns profissionais, entrevistou e fez um vídeo e fizeram algumas perguntas, depois passaram para os colegas. E aí a gente havia programado, eu, a Mayra e a Ana, né, que estamos trabalhando nessa disciplina, e o objetivo era a gente trazer um profissional de mercado. E por coincidência, os dois profissionais que eu trouxe, os dois têm formação na PUC, na graduação, e também fizeram um mestrado na PUC, né? Para a Mayra, na outra aula eu trouxe o Fernando, que foi orientado da Mayra também. O Eisele? O Eisele, isso. Hoje ele é Head de Inovação na Unimed. E aí eu trouxe ele para fazer um bate-papo na sexta passada. Então, Rafa, a ideia hoje, né? Então, como são alunos da disciplina de administração e eles estão no primeiro semestre do curso, é tu trazer um pouquinho da tua jornada, né? Como universitário e depois como executivo, né? Então, quando tu começou a estudar no primeiro semestre como eles, o que tu projetava como Rafael para depois de 10 anos ou 15, Rafa? 15 anos depois de formado, né? No dia de hoje. Então, contar um pouquinho para eles assim, eu entrei na faculdade, o que eu queria, se eu mudei, que a gente tem ainda muitas dúvidas no primeiro semestre, né? Se é o curso certo e tal. Então, contar um pouquinho disso, os desafios que tu teve e as vitórias que tu teve, que tu tiveste também através do teu esforço, tá? Eu não sei como é que quer fazer, se a gente pode te interromper para fazer alguma pergunta, se eles podem te interromper. A gente tem um chat, eles podem digitando no chat, e aí, se tu quiser, eu te interrompo e faço entrevista, ou libero para eles. O que escolhe aí? Eu prefiro até fazer essa interação para não ficar aquele monólogo antiquado, chato. Então, assim, eu prefiro que o pessoal vá digitando as perguntas e tu vai fazendo essa moderação aí, não tem problema nenhum, até prefiro. Legal, ótimo.
Bom, então, primeiro eu queria agradecer aí o professor Clécio e a professora Mayra. Eu sou aí, como o Clécio disse, um filho da PUC. Eu fiz a minha graduação em administração na PUC, depois o meu mestrado na PUC. Tenho um carinho especial por essa universidade, então toda oportunidade que eu tenho para contribuir com a universidade, eu sempre me coloco à disposição. Então, obrigado, Clécio, obrigado, Mayra, pela oportunidade. Bom, mas vamos falar então ao tópico da aula. Então, me chamo Rafael Bittencourt. Como eu falei para vocês, a minha graduação sempre foi dentro da PUC. A minha primeira, digamos assim, experiência profissional foi como estagiário da extinta Empresas Perdigão. Hoje faz parte do conglomerado BR Foods. Então, eu comecei como estagiário, por incrível que pareça, na área de recursos humanos, bem diferente do que eu faço hoje. E fiquei por volta aí de quase um ano dentro da BRF. Depois eu tive, digamos assim, uma experiência completamente diferente, muito enriquecedora ainda dentro mais para o meio e para o final da minha graduação, que foi no programa da Câmara Americana. Eles chamavam de programa de trainee da Câmara Americana. Então, tem aqui em Porto Alegre, acredito eu que ainda, é American Chamber of Commerce. Então, foi um período em que eu tive a minha primeira, digamos assim, experiência, o meu primeiro contato com a área de venda. Para aqueles que não conhecem, a Câmara Americana é uma empresa não governamental que busca, através de relacionamentos, criar oportunidades de negócio para os empresários brasileiros, americanos. Então, o papel do trainee era efetivamente criar esses espaços, oferecer esses serviços que a Câmara Americana prestava, basicamente serviços aí de networking, serviços de capacitação para os seus associados. Então, eu tinha que pegar uma pastinha, colocar embaixo do braço e efetivamente ir bater aí de porta em porta, como a gente falava, de empresa em empresa, para apresentar os produtos e os serviços da Câmara Americana. Acho que esse foi um grande, grande aprendizado. A primeira coisa que eu falo para vocês, como dica de carreira, é fundamental que vocês saibam vender. É fundamental, independente de você querer estar na área de vendas ou que você não queira estar na área de vendas, vocês estão constantemente se vendendo, quer seja para assumir uma promoção dentro de uma organização, para assumir uma vaga dentro do meio acadêmico, para passar no seu mestrado. Então, a arte de se vender, ela é super importante. Eu vou te dizer que a Câmara Americana foi para mim uma excelente escola. Tive nesse período contatos com uma série de executivos, de empresários. Isso foi, de certa forma, aumentando o meu desejo por entrar no meio corporativo, conversando com essas pessoas, entendendo um pouco mais das organizações. Super importante também, eu aprendi nesse momento a questão de fazer as perguntas certas. É super importante para que a gente possa ter as respostas corretas, fazer as perguntas certas. E a Câmara Americana te ensina bastante a você ser um cara que observa o ambiente, que observa o seu cenário, faz as perguntas certas para depois encontrar as respostas apropriadas. Então, foi uma experiência extremamente importante, foi extremamente enriquecedora para que eu pudesse aí galgar o meu próximo passo. Ainda lá para o final da minha graduação, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer parte de um programa de trainee nacional, de expressão nacional, e que eu queria sair de Porto Alegre, que eu queria ter uma experiência no mercado de São Paulo, que era o mercado até então, que é ainda hoje o maior mercado do país, onde a economia e onde praticamente tudo acontece. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. E aqui é uma outra dica que eu dou para vocês, tirando a primeira. É super importante que vocês tenham claro, com muita clareza, onde vocês querem, o que vocês querem fazer, onde vocês querem chegar. Por mais que vocês estejam iniciando no curso de graduação, é super estratégico que vocês saibam o que vocês querem. Eu quero ser um empresário. Por mais que vocês não tenham tanta clareza do como agora, que é normal, essa é uma fase em que vocês ainda estão se descobrindo, estão aí repensando, tem muita coisa acontecendo, os primeiros meses da universidade. É super importante que vocês tenham esse direcionamento dentro de vocês, para que vocês saibam efetivamente aonde vocês querem chegar. E por que eu falo que isso foi importante para mim?
que para aquela pessoa que não sabe onde quer chegar, qualquer destino serve. Então, é super importante que vocês, nesse momento, tenham clareza, pelo menos, de qual é, nesse momento, o que seriam os próximos passos. No final da minha jornada na graduação, como eu falei para vocês anteriormente, eu queria uma experiência como trainee e comecei a selecionar algumas empresas que eu acreditava. Eu sempre gostei muito de ler, selecionei algumas empresas das quais eu acreditava que tinham o meu perfil. Então, para citar o nome de algumas delas, a Gerdau, Ambev e Danone, me inscrevi nessas empresas e acabei passando no programa de trainee da Danone, que era um programa feito em São Paulo, e também fui alocado, então, oficialmente, dentro da área comercial. De forma específica, eu ficava cuidando de todas as pessoas do back-office que trabalhavam para o canal indireto. Como vocês devem saber, as organizações aí, elas têm canais de venda que hoje é o que a gente chama de, vocês vão ver talvez mais à frente na universidade, o que a gente chama de omnichannel. Então, a série de canais em que a gente utiliza para tocar e para atingir os nossos consumidores. Dentro dessa perspectiva, eu cuidava de um desses canais, que era o canal de distribuidores, que faziam aí a distribuição por todo o Brasil, cuidava de todo esse back-office. Então, super importante. Eu tive essa oportunidade, digamos assim, super bacana, de liderar um número de pessoas grande desde o começo. Então, isso é uma outra coisa que eu falo para vocês, quanto mais cedo vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com pessoas, de liderar pessoas, melhor. Vocês vão entender o quão difícil o quão complexo é essa questão, porque vocês vão entender que os indivíduos, eles são diferentes, eles têm anseios, eles têm desejos, eles têm formas de agir diferente. Então, quanto antes vocês puderem ter a sua primeira experiência liderando, nem que seja uma, duas, depois passa para 20, 30, e quando você vê que está liderando aí centenas de pessoas, vocês vão entender o quanto é importante vocês terem essa sensibilidade para criar essa empatia, se colocar no lugar do outro, entender quando é o momento de cobrar de uma forma um pouco mais dura, quando é o momento de repensar, quando é o momento de reabordar, entender as diferenças entre as ambições, entre os desejos do time. Então, é super importante que vocês tenham essa oportunidade quanto antes vocês começarem, quer seja nas empresas familiares de vocês, quer seja nas empresas onde vocês estejam trabalhando, melhor, porque isso vai efetivamente colocar vocês num outro patamar, digamos assim, versus os seus competidores. Então, eu tive essa oportunidade, eu fiquei em São Paulo por aproximadamente 5 anos, depois que eu, logicamente, passei por uma série de projetos nacionais e depois também acabei tocando projetos internacionais. Toquei o primeiro projeto de responsabilidade social do Danone aqui no Brasil, que era um projeto que a gente empoderava mulheres no Nordeste de baixa renda. Então, a gente criou um programa para garantir que elas pudessem aí criar e revender os nossos produtos para o seu próprio sustento. Então, um projeto lindo que acabou atingindo aí ganhando vários prêmios. Então, tive também essa oportunidade de sair um pouco daquela visão do negócio tradicional, da área comercial como um todo, para tocar também esses projetos importantes para a organização. Então, fiquei na Danone, como eu falei para vocês, por volta de 5 anos. Saí de lá como gerente de back-office. Na verdade, eu fui também gerente do canal Porta a Porta, como eu falei para vocês. Então, eu era o head do canal Porta a Porta naquele momento, era a pessoa que cuidava e tocava todo o canal Porta a Porta. Naquele momento, dando sequência num dos pontos que eu falei para vocês anteriormente, eu tinha uma certeza muito grande dentro de mim, qual era essa certeza? Era uma das coisas que eu almejava na minha vida, ser expatriado por uma grande organização. Então, isso é super importante. Uma vez que vocês tenham super claro aonde vocês querem deixar, é super importante que vocês comuniquem isso, que vocês busquem aliados para construir e ajudar vocês
na construção, no atingimento desses objetivos. Então, vocês precisam criar também uma rede de pessoas, mobilizar. Eu acho que a palavra correta aqui é vocês precisam mobilizar a organização e os seus stakeholders, as pessoas que estão dentro da organização, para encontrar pessoas que estejam dispostas a mobilizar e fazer aquela jornada acontecer. Então, eu sempre deixei isso muito claro dentro da Danone, e no final das contas eu recebi a oportunidade dentro de um programa da Danone para assumir ou trabalhar na divisão de águas. Eu acabei também não mencionando para vocês, mas dentro da minha jornada na Danone eu fui responsável por fazer o primeiro escritório de vendas da divisão de águas aqui no Brasil. A gente tem aquela água que ainda acho que ainda não vende aqui no Rio Grande do Sul, chamada Bonafonte, que é a marca líder já no mercado de São Paulo, uma marca que a Danone trouxe do mundo. Então eu fui um dos responsáveis por startup dessa nova divisão dessa marca aqui no Brasil. Então, voltando, eu deixei muito claro isso, e a companhia me fez uma proposta na Danone na época para assumir uma expatriação na Argentina, que até então achava que era super interessante, mas no entanto, como eu queria uma experiência um pouco mais com uma quebra de barreiras um pouco maior do que a cultura argentina, que é muito próximo da nossa, naquele momento eu decidi que era o momento de buscar algo novo. Então, por mais que eu tinha uma expatriação, entre aspas, na mão oferecida pela Danone, eu decidi que não era exatamente aquilo que eu buscava. Eu sempre quis uma expatriação com um país um pouco mais distante, para que eu pudesse fazer uma imersão numa nova cultura e também crescer, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Eu acho que isso é um ponto super importante. Eu acho que o que eu digo para vocês a jornada profissional de vocês também tem que estar muito atrelado com o que vocês acreditam como pessoa, como propósito de vida. Acho que é super importante vocês fazerem parte de algo que vocês acreditam. E essa jornada e esse crescimento profissional ele também precisa ser acompanhado por um crescimento profissional. Então, dentro daquele momento, eu decidi migrar. Eu decidi sair da L'Oréal e recebi um convite de uma headhunter na época para trabalhar na L'Oréal. Naquele primeiro momento, eu fiz uma coisa que muitas pessoas talvez não fariam. Eu tinha, como eu falei para vocês, eu saí da Danone, fui um dos mais novos gerentes da história da companhia, do programa de trainee. Eu me lembro que na minha época, agora já deve ter tido pessoas que me superaram, sem sombra de dúvida, mas na época eu me tornei gerente extremamente jovem, acho que eu tinha 22 anos, algo assim, então foi super, super rápido isso para mim. E a proposta que a Danone me fez, que a L'Oréal me fez, foi, sabendo de toda aquela minha experiência no canal Porta a Porta, foi para eu ir para uma das divisões da L'Oréal. A L'Oréal, hoje, no Brasil, ela atua em 4 divisões, então tem a divisão de cosmética ativa, tem a divisão luxo, a divisão de grande público e a divisão onde eu trabalho, que é de produtos profissionais. A gente oferece as melhores soluções aí para os profissionais quando vocês vão para o profissional, shampoo, coloração, condicionador, máscara. Então a gente oferece esses serviços e esses produtos para esse segmento específico da sociedade. Então eles me contrataram para ser o responsável pela coordenação de um novo projeto, que era um projeto de microdistribuidores para aumentar a acessibilidade dos produtos da L'Oréal em comunidades carentes. Então, era um projeto para fazer a distribuição porta a porta em todas as comunidades do Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam, vai um cara que até então nunca tinha trabalhado no Rio de Janeiro, então eu fui para lá efetivamente para criar uma operação para atender essas comunidades carentes. Então, e acho que essa talvez tenha sido uma das mais gratificantes, um dos desafios mais gratificantes que eu tive dentro da minha vida, porque eu acho que eu aprendi muita coisa com essa realidade. Então, volto a dizer para vocês, é super importante que vocês aceitem desafios que estejam atrelados com o que vocês acreditam como pessoa. Então, fiquei nessa posição aí por 2 anos. Importante dizer para vocês, eu optei naquela época, embora o meu salário era muito próximo do que eu tinha na Danone, até ligeiramente um pouco melhor. Quando eu olho o meu cargo, naquele momento, eu saí de um cargo gerencial para um cargo de coordenador.
mas eu quis esse desafio e aceitei esse downgrade, digamos assim, de cargo, muito em função do meu plano ambicioso de carreira, do que eu visualizava para aquela organização. Então, não se atrelem muito a essa questão do nome do cargo, do job title, porque eu quero ter um cargo gerente. Se preocupem muito mais com o que vocês vão fazer, com o que vocês vão desenvolver e com a oportunidade que vocês têm para transformar aquela organização. Então, eu comecei nesse projeto, tinham 2 ou 3 microdistribuidores na cidade. Dentro de um ano e meio por aí, eu entreguei uma operação com 60 microdistribuidores, que começou, logicamente, representando 0 e depois já estava representando aí algo entre, se não me engano, na época, entre 5% a 8% do faturamento da marca. Então, começou a ser algo super expressivo. Naquele momento, eu falei para eles que eu queria um desafio maior e, em função do meu casamento, eu solicitei à organização uma oportunidade para voltar para o Sul. Então, eu voltei para Porto Alegre para ser o gerente regional dos 3 estados do Sul, que é uma das regionais mais importantes, com um número de pessoas abaixo significativo. Então, eu assumi essa regional. É importante dizer que, naquela época, a regional estava passando por um momento bem difícil em termos de liderança de pessoas e principalmente de atingimento de resultados. A gente vinha aí de anos após anos com queda significativa, então eu resumi a assumir esse desafio. E aqui eu acho que eu falo outra coisa que é super marcante na minha carreira para vocês, quando todo mundo está querendo fugir do barco, quando todo mundo está querendo sair, abandonar, quando todo mundo está dizendo que está difícil, está impossível, ou que não é bom, que não faz sentido, que é muito difícil, é exatamente aí que vocês têm que entrar. É exatamente essa função que vocês têm que pedir, é exatamente essa oportunidade que vocês têm que estar, porque nas maiores crises também estão as maiores oportunidades. É muito mais, digamos assim, fácil, entre aspas, vocês pegarem algo que está praticamente caindo, desmoronando ou com sérias dificuldades e passo a passo transformar e mostrar um resultado positivo do que você ter que crescer sobre uma base que não para de crescer. Então, aonde a maior parte das pessoas viam aí oportunidades, dificuldades ou efetivamente querendo se esquivar desse excessivo trabalho, era exatamente aí onde eu entrava. Peguei essa regional caindo e depois fiquei por volta aí de quase 2 anos, fechou por aí uns 2 anos, quase 2 anos na regional, crescendo ano após ano a duplo dígito. Eu falei que eu queria ter uma experiência na área de marketing. Eu foquei que eu queria sair da área de vendas e queria fazer uma carreira complementar. E aí eu digo uma coisa para vocês também que é super importante. A gente tem a ideia da nossa carreira de ter um crescimento muito verticalizado. A gente quer a todo custo subir na hierarquia. Eu quero começar com um vendedor, supervisor, coordenador, gerente, diretor. Eu acho que cada vez mais hoje as carreiras elas deveriam ser pensadas de uma forma de complementar, de te deixar naquela, por mais que você tenha talvez uma inclinação maior para um determinado departamento, para uma determinada área, é super importante que você conheça novas oportunidades, novos desafios em áreas que possam complementar a sua visão dentro daquele tema que você está disposto a assumir. Lembrando para vocês que eu não tinha esquecido, o meu sonho era super latente de ter uma experiência internacional. Então, eu cheguei para a L'Oréal e falei, bom, pessoal, eu estou entregando para vocês desde que eu cheguei aqui. Quando eu fui contratado, deixei muito claro para vocês que a minha maior ambição de carreira naquele momento era ser expatriado, que se isso não acontecesse nessa empresa, eu ia buscar em outro lugar. Então, eu falei para eles, tive uma conversa sincera e falei, eu acredito que o meu momento é agora. Eu quero ser expatriado, eu quero mudar de área também, então eu queria tudo ao mesmo tempo. Então, de novo, aquele ponto que eu falei para vocês, não tenham medo de assumir riscos calculados. Vocês estão num momento em que vocês podem se dar o luxo, porque a maior parte de vocês, imagino eu, sejam pessoas aí jovens, uma faixa etária aí na casa dos 20, 30 anos, a maior parte de vocês, 30 e poucos anos, ou seja, vocês ainda podem errar bastante. E é com os erros que a gente aprende. Então, naquele momento eu decidi que eu queria
ser expatriado e queria para a área de marketing. Resumindo, um cara do interior do Rio Grande do Sul, nascido e criado em Passo Fundo, teve a oportunidade de arrumar suas malas e receber um convite para morar em Nova York, sonho da maior parte das pessoas, para cuidar das maiores contas dos principais clientes da minha divisão. Eu continuei na mesma divisão em que eu venho atuando até então. Então eu fui para os Estados Unidos, morar em Nova York para cuidar do marketing de duas marcas que até então eu nunca havia trabalhado, que é a marca Redken e a marca Pureology. Redken a gente tem o privilégio de ter aqui, mas Pureology é uma marca exclusiva nos Estados Unidos por enquanto. Então eu fui para lá sem conhecer muita coisa de marketing. Importante dizer para vocês, eu digo muita coisa na prática. Enquanto eu fui gerente regional da L'Oréal aqui, eu tive a oportunidade de começar o meu mestrado e eu terminei depois meu mestrado lá nos Estados Unidos, mas eu comecei o meu mestrado aqui, então fiz todas as disciplinas enquanto eu trabalhava. Então eu sempre acabei também otimizando as oportunidades que eu tinha. Acho que é super importante dizer isso para vocês, essa história que não dá para fazer graduação e trabalhar, não dá para fazer mestrado e trabalhar. Isso é literalmente algo que, pelo menos para mim, não é verdade. Eu sempre trabalhei do meu primeiro semestre na graduação até o meu último semestre no mestrado, eu passei trabalhando. Então, a experiência que eu tinha com marketing era uma experiência muito mais acadêmica do ponto de vista da entender o consumidor, entender um pouco mais a fundo todas as dinâmicas por trás do ato do convencimento. Enfim, era uma experiência muito mais acadêmica, mas que foi imprescindível para que eu pudesse assumir esse desafio, que também pudesse me tranquilizar, porque depois, com o tempo, você vai entendendo o quanto a importância de aplicar todos os conceitos que você vai vendo e as caixinhas do conhecimento que você vai abrindo e ampliando na universidade dentro dessa nova realidade. Então, eu fiquei lá nos Estados Unidos por volta de 2 anos, 1 ano e alguma coisa, quase 2 anos. E, naquele momento, no auge da crise do Brasil, o dólar a quase R$ 5, como está agora, enfim, processo político no Brasil bem complexo, impeachment, não impeachment. Então, naquele momento, eu tomei a decisão de voltar para o Brasil, mais uma vez, quando todo mundo falava que eu estava louco, não fazia sentido nenhum, Brasil, aquela crise, você está fazendo uma decisão errada, os meus gestores lá nos Estados Unidos, cara, repensa bem, enfim, olha bem se é isso que você efetivamente quer. E eu, cara, tinha certeza que por mais que o Brasil estivesse passando por dificuldades naquele momento, o Brasil não é para amadores, efetivamente, mas é a terra da oportunidade também. Então eu decidi naquele momento, no olho do furacão, voltar para o Brasil naquele momento. Então eu tive a oportunidade de assumir pela primeira vez toda o seu head de uma das marcas da L'Oréal. Eu vim para cá para ser o head da marca Redken. Então eu só estou falando para vocês aqui agora um pouco da importância da complementaridade da carreira. Então eu tive só para recapitular, uma consistente experiência na área de vendas. Fui para os Estados Unidos para aprender um pouco mais da área de marketing e voltei para cuidar de uma marca que englobava, de uma forma geral, tudo isso. Então, eu tinha a força de venda sobre a minha responsabilidade, tinha a área de marketing, tinha a área de educação. Eu vim para ser, digamos assim, o que hoje a função é muito parecida com um general manager. Então, eu vim para cuidar e ser o gerente geral dessa conta. Vale dizer que essa marca também era uma marca que estava, como eu falei para vocês, caindo vertiginosamente nos últimos anos no Brasil. Então, eu tive aí a oportunidade de, quando eu voltei, foi em 2017, acho que isso foi lá para o meio de 2017, quase para o segundo semestre, o finalzinho no meio do segundo quarto, tive aí a oportunidade de fazer alguns ajustes em termos de go-to-market, mudança na estrutura e essas mudanças, junto com um time brilhante que eu tinha na época, a gente conseguiu fazer com que a marca voltasse ao crescimento, voltasse a ter uma rentabilidade importante para o grupo. Nesse meio tempo,
de novo, aí já é algo que a gente não consegue controlar na nossa carreira, mas, digamos assim, a providência veio a calhar que uma das minhas pares, que cuidava de uma marca muito maior do que a minha, acabou se afastando em função da licença maternidade e decidiu não regressar. Como ela decidiu não regressar, então o diretor-geral da minha divisão acabou me dando a responsabilidade de cuidar também dessa nova marca. Então eu passei a cuidar da marca Kerastase aqui no Brasil também, então eu acabava somando essas duas marcas. Então vim para cuidar de hedging, acabei cuidando de Kerastase, fiquei assim por mais ou menos quase um ano. Foi quando aí então o meu diretor-geral, a gente teve uma mudança de diretor-geral e ele me ofereceu aí efetivamente a cadeira para cuidar só dessa segunda marca que eu falei para vocês, que é a marca Kerastase, que é uma das marcas mais importantes, tem um faturamento aí quase 3 vezes maior, na verdade mais do que isso, do que a marca Red. Então eu fiquei como diretor da marca Kerastase no Brasil por aproximadamente 2 anos, e no meio para o final do ano passado, então também contando uma história de sucesso super bacana, fazendo os maiores lançamentos da marca aqui no Brasil, lançamos linhas aí que até hoje são sucessos. Tive a oportunidade nesse período de contratar a primeira porta-voz da marca no Brasil, que depois foi estrelar uma campanha internacional, passando no mundo inteiro. Então, coisas que para quem é diretor de marca, que cuida de marketing, são pequenas vitórias que são extremamente importantes. Nesse meio do caminho, então, eu decidi que eu tinha ambição de me tornar um presidente de um pequeno país, né? Era uma coisa que eu queria bastante. No entanto, isso eu acho que aqui é um ponto que eu também queria deixar super claro para vocês que estão começando agora. Então, a minha ambição era, depois desse sucesso todo em Kerastase, ir para talvez uma outra expatriação e assumir um país, a presidência de um pequeno país dentro da minha divisão. No entanto, o que a companhia me falou, depois de todo esse teu trabalho, a gente tem uma dificuldade numa área que é a área comercial de toda a divisão, e a gente gostaria muito que você fosse a pessoa que assumisse toda a área comercial de todas as marcas. Aí, logicamente, aí tem todas as marcas, muito mais do que a marca só que eu fazia. Então, eu recebi esse convite para assumir toda a área comercial da minha divisão, um grande desafio. Então, a gente tem aí um faturamento bem expressivo. O que eu estava dizendo para vocês é super importante que também vocês tenham maturidade para entender que nem tudo, às vezes, vai acontecer dentro da carreira de vocês como exatamente vocês haviam planejado e previsto. Então, eu estava prevendo, talvez, ir para um país infinitamente menor, com 1/10 da responsabilidade que eu tenho hoje, e a companhia me pediu para assumir uma responsabilidade infinitamente maior, que é cuidar da área comercial de um dos 5 países mais importantes para o meu mercado do mundo. Então, o mercado de beleza no Brasil é extremamente grande, extremamente importante. Então, eu acabei cedendo sobre a minha perspectiva e assumindo esse desafio na perspectiva de poder estar muito mais maduro, muito mais seguro, muito mais preparado, digamos assim, para assumir essa possível presidência de um país, que é algo que eu ainda desejo, e, logicamente, talvez um outro desafio em algum outro país. Então, é algo que também eu queria deixar claro para vocês, tenham maturidade para saber entender os momentos do que é companhia, porque acho que o teu movimento na organização ele tem que ser, e acho que é super importante falar isso para vocês, ele tem que ser importante para vocês, para o seu desenvolvimento, mas ele também necessariamente precisa ser importante e precisa fazer sentido para a organização, porque a carreira não é só o que você quer, também sim o que você deseja, o que você busca, mas também é como isso se aplica para a realidade da organização. Então, acho que vocês têm que ter essa maturidade. Então, desde então, eu assumi essa área comercial, um desafio que eu digo para vocês muito maior do que eu inicialmente previa. Hoje eu sou responsável por quase 50% de todas as pessoas da minha divisão, sou responsável por toda a cifra, então praticamente eu sou hoje o cara que depois, logicamente, do diretor-geral da divisão, eu tenho a maior responsabilidade, pelo menos sob a perspectiva da cifra do valor que a gente do nosso faturamento. Então eu estou nessa função
vai estar fazendo aqui agora nos próximos meses quase um ano. Então, uma função bem desafiadora em que eu tive que voltar a utilizar toda a minha bagagem, tanto de liderança de pessoas que eu falei para vocês lá no começo, que é extremamente importante. Você, para liderar um time tão grande, você precisa ter experiência, você precisa saber se colocar no lugar do outro, você precisa criar empatia, gerar relevância, ter convicções, ter uma clareza de definição de estratégia. Então, tudo isso que eu fui falando para vocês lá no começo, eu efetivamente venho exercendo agora com muita força. Então, de uma forma geral, para deixar os 10 minutinhos aí, Clécio, do final, para a gente poder responder qualquer pergunta que eles possam ter, se eu pudesse dar algumas dicas para vocês, acho que a primeira delas é o seguinte, vocês são responsáveis pelas carreiras de vocês. Vocês não podem terceirizar isso para a área de recursos humanos. Vocês não podem terceirizar isso para o gestor direto de vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ninguém é mais interessado na carreira de vocês do que vocês mesmos. Não existe essa história. Ninguém quer tanto o sucesso de vocês do que vocês mesmos. Então, não terceirizem, não coloquem essa responsabilidade na mão de outras pessoas. E isso compete a vocês. Então, sabendo disso, vamos avançar no sentido de o que eu quero? Qual que é a minha ambição? Bom, beleza, eu quero isso. Eu quero ser um diretor de marketing. Bom, o que eu preciso ser ou preciso ter para chegar lá? Porque não é só uma questão de você querer, é uma questão de você construir com as suas competências, de você ir agregando no seu conhecimento, de você conhecendo pessoas que possam também, como eu falei para vocês, contribuir para que você consiga chegar lá. Então, uma vez que eu tenho esse conhecimento, que eu busco essa qualificação, que eu vou indo de passo a passo, como é que eu encontro pessoas no meio do caminho que estejam dispostas a contribuir para a realização desse meu sonho, desse meu objetivo? Isso é super importante. Então, entra aí a questão que eu falei para vocês do networking. E depois, quando vocês forem avançando dentro da carreira, acho que vocês vão entender um pouco mais do que eu estou falando agora, porque agora acho que quando eu estava nessa fase era uma coisa que não pegava muito para mim. Como é que eu encontro o balanço correto das minhas obrigações pessoais com a minha vida pessoal? Eu acho que durante todo esse momento, toda essa pandemia que a gente está vivendo, em que fica tão mesclado o que é o lado profissional com o lado pessoal, porque eu trabalho de casa, as pessoas acabam entendendo um pouco mais da minha realidade, é super importante que vocês tenham a dosagem certa da ambição, porque a ambição é super importante você querer crescer, você querer se desenvolver, você querer conquistar. A única coisa que eu posso garantir para vocês é o seguinte, quanto mais você for conquistando, quanto mais você for avançando, cada escolha significa uma renúncia. Você significa que você deu sim para alguma coisa. Quando você dá sim para algo, você abre mão de outras coisas. Então, é super importante. Eu falo isso porque essa geração, a geração de vocês ainda tem uma visão diferente do que é o conceito do trabalho, do que talvez a minha geração e a geração dos professores teve. Então, acho que busquem esse propósito, mas tentem definir claro o que efetivamente, até onde vocês estão dispostos a ir, porque isso significa que, como eu falei para vocês, o avanço em algumas áreas significa renúncia em outras. Então, vocês precisam ter muito claro, pessoal, o que é realmente importante. E aí eu termino só com essa reflexão, porque para entender efetivamente o que é realmente importante, você precisa se autoconhecer. Se você não se conhece, se você tem dificuldade em entender quem é realmente você, é muito difícil você querer desenhar um plano, desenhar uma estratégia, tanto para avançar em termos de carreira, quanto de forma pessoal. Então, é super importante que vocês aproveitem desse período da graduação para também fazer essa autoanálise, essa autorreflexão, para que vocês não se frustrem, porque, no final das contas, a carreira ela é uma jornada, não é uma corrida para aqueles que gostam de correr de 5 quilômetros, que tu vai correndo, chega e deu. Isso é uma maratona, você vai passo a passo. Só que como a gente passa a maior parte da nossa vida dentro do trabalho, precisa ser algo que faça sentido para vocês. Então não adianta nada você se tornar um CEO, um presidente da empresa e você nem sequer poder participar, penso eu, né?
tem pessoas e pessoas do dia a dia dos seus filhos, do aniversário dos seus filhos, você não conseguir entregar essa complementariedade, porque aí, para concluir, eu falo para vocês que, na minha visão, o sucesso está no equilíbrio, é você ser uma pessoa ponderada, saber linkar o que realmente é importante para você, se são suas conquistas acadêmicas, se é a sua vida espiritual, religiosa, se é a sua família. Então é importante que vocês tenham aí essa complementariedade, porque no final das contas é isso que efetivamente conta. Então deixo agora, Clécio, temos aí mais alguns 5, 6, 7 minutinhos aí, caso alguém tenha alguma pergunta, para fazer essa troca também. Na realidade, o Rafa contou só da vida profissional, né? Ele ainda é missionário católico, ele faz N outras coisas além de fazer tudo isso. E sempre quando eu conheci o Rafa, ele falou, né? Sempre quando ele viu uma oportunidade, ele estava estudando. Ele fez especialização em Harvard, na Colômbia, fez o mestrado, agora quase que fez o doutorado, ficou num trade-off muito grande, né? Então ele vai conquistando sempre quando ele vê a oportunidade, que ele vê que vai poder estudar, e ele toca a ficha, ele se aprofunda muito. Eu não sei se alguém tem pergunta. Lucas, eu sei que eu tenho os meus aqui que sempre perguntam, né? Lucas, Vanin, Yasmin, alguém tem uma pergunta aí? Se vocês não tiver, eu faço aqui pro Rafa. Eu sempre tenho um monte, né? Vai lá, Lucas. Eu já estava esperando bastante, né, essa entrevista. O Clécio já tinha conversado comigo sobre o Rafael. E eu vou ser sincero que eu gostei mais do que eu estava esperando. Achei umas dicas muito legais, assim, e não só dicas, mas a questão da vivência, né? Como é que tu encaminhou o teu percurso. E uma coisa também que para mim bateu bastante foi a questão que tu disse por último, que foi a questão de saber pesar e da questão do autoconhecimento, né? Pesar até que ponto tu quer renunciar alguma coisa para ter um ganho profissional, porque isso provavelmente vai ter uma renúncia, talvez, na questão familiar ou espiritual, que talvez tu não vai ter tanto tempo para se dedicar, como, por exemplo, tu é missionário, né? Tu faz... Claro. Mas isso foi que, para mim, foi ter bastante peso. Outra questão do barco, né? De que ali estão as maiores oportunidades. Tu falou de momentos ruins, é ali que a pessoa acaba tendo as maiores oportunidades, né? Fazer seu nome, talvez até salvar a empresa, né? De um momento mais crítico. É mais agradecer do que uma pergunta específica, na verdade. Perfeito. Por abrir a tua vida, assim, pra gente. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para ti, Rafa. Já que tu, desde lá da graduação, do começo, tu traçou mais ou menos onde tu queria estar hoje, né? E provavelmente tu já vem traçando daqui a 5 anos ou 10 anos, onde, pelo que eu te conheço, né? Tu já vem traçando daqui a 5 anos. Então eu lembro quando tu falou, disse, Rafa, o que tu quer fazer com doutorado? Eu disse, cara, vai chegar um momento que eu vou ter doutorado e alguém não vai ter. E aí vão escolher entre eu e em vez do outro, né? Como tu faz constantemente essa autoanálise, qual ponto que tu vem daquela competência que o Rafael ainda não tem, né? E que tu tá buscando aperfeiçoar isso para daqui 2 ou 3 anos, ou na próxima oportunidade que tu tá buscando, tu poder pegar essa oportunidade, que seria, vamos dizer, ser presidente ainda, né? Todo o perfil que tu montou aqui, eu não vi ainda o Rafa estudando ou buscando a parte mais financeira. Provavelmente um presidente, ele é muito responsável por isso, né? Então eu queria saber de ti o que tu tá buscando para esse próximo maior passo aí. Claro. Bom, então, uma das partes você já deu da resposta. Eu acho que, sem sombra de dúvida, para você querer galgar digamos assim, um dos últimos passos da carreira é você ter esse background financeiro um pouco mais forte, porque no final das contas
é super importante que você carregue em si o peso não só das vendas, mas também que você tenha a capacidade de tornar o negócio de uma forma rentável. Então, em termos de competência, essa é uma competência que eu tenho já buscado dentro da minha área. Isso eu acho super importante também dizer para vocês. Não significa porque hoje eu estou responsável, eu falo a palavra correta. Em português, o verbo ser nos permite estar responsável por algo que eu não possa querer me aprofundar o meu conhecimento em uma outra área que não seja talvez a minha área direta. Então, hoje, embora eu esteja dentro da área comercial, eu, em todas as oportunidades que eu tenho, procuro entender de uma forma mais detalhada o P&L da empresa, o que a gente pode fazer para melhorar nossa margem bruta, como é que eu posso, o que eu preciso fazer para tornar o meu EBITDA mais positivo, quais são, o que está na minha mão que eu posso pilotar, como é que eu posso tornar a minha venda uma venda um pouco mais rentável. Então, acho que essa competência financeira é algo que é fundamental para qualquer presidente de divisão ou general manager. E um outro ponto que eu constantemente busco trabalhar, que esse é um ponto bem, não é um ponto simples de solucionar, que é a capacidade de conectar todos os pontos das coisas que nos permeiam, porque tem tanta coisa que acontece, às vezes tem um movimento que começa em vendas do cliente, de alguns clientes a não quererem comprar determinado ponto. Você precisa conectar talvez lá com a área de marketing, mas o que isso significa? Significa que talvez tenha um competidor trouxe um produto que aparentemente não era para fazer até aquele efeito, e ele está tendo aquele efeito na forma do consumo, ou, sabe, ter essa capacidade de interligar as coisas. Porque como hoje as organizações elas são muito departamentais ainda, a maior parte delas, talvez após essa pandemia que a gente esteja vivendo, esse momento desafiador, as coisas vão mudar um pouco mais. É muito normal que você queira ser um especialista no que você faz, mas por outro lado, alguém precisa conectar os pontos entre todos esses departamentos e todas essas áreas. Então, essa competência, que é uma competência de desenvolver um raciocínio lógico, tentando permear aí o que está na área de recursos humanos, sabe? Quais são as dificuldades, como é que isso pode se aplicar, como é que isso impacta na minha área de vendas, eu acho que seria a segunda competência que é fundamental para a gente, para mim, pelo menos, desenvolver. Perfeito. Mayra, não sei os teus perguntadores aí da tua turma, tu quer... Sabe, Clécio, que quando tu começaste a chamar os teus pelo nome, eu pensei assim, olha como eu vou brincar com o pessoal da 170, como eu sou boazinha. Eu não fico fazendo esse bullying, assim, essa pressão, não? Eu tenho uns aqui que eu sempre chamo porque eu sei que eles gostam de falar e às vezes eles ficam um pouco, vou esperar alguém e tal. Então... eu não vou falar pelo nome, mas galera do 170, não vai rolar uma perguntinha aí, não? Um agradecimento? Ninguém saindo do mundo. Eles estão com vergonha. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. A Yasmin quer fazer uma pergunta. Bom dia. Assim, tu estava contando pra gente, tipo, como foi toda a tua trajetória, e uma das coisas que tu comentou muito foi que dentro das empresas tu assumiu, assim, campanhas que ligavam muito a questões sociais e também, tipo, contribuição social, né? Eu acho que isso foi uma coisa que, quando eu entrei na administração, foi uma coisa que eu prezei muito. Como é que eu vou poder ajudar com a minha profissão? Como é que eu vou poder contribuir socialmente para as pessoas? Tipo, não só para o meu crescimento, mas também como contribuir com isso socialmente. E isso, durante a trajetória, você falou mais de uma vez. Isso foi uma coisa que foi um dos teus objetivos que tu traçou, tipo, porque tu falou muito sobre isso, de traçar objetivos, né? Claro. Desde você saber onde tu quer chegar. Tu acha que isso foi uma das coisas, assim, que tu traçou desde o início? Ou Na foi verdade... Assim, foi ao longo, assim, né? Claro, boa pergunta, Yasmin. Sendo bem transparente contigo, eu acho que eu sempre gostei dessa questão das causas sociais, mas eu preciso ser bem verdadeiro contigo e transparente. No meio organizacional, não na minha vida pessoal, dentro das organizações, isso aconteceu meio que consequente. Então, não foi algo em que eu busquei diretamente, eu acho que foi algo que acabou acontecendo. Então,
E acho que é super bacana o que você falou no começo da pergunta, porque às vezes as pessoas, pô, quem faz administração é aquele cara que não sabe o que quer fazer. Isso é uma mentira, não, isso é assim, uma das coisas mais sem noção que eu já escutei, sem menor cabimento que eu já escutei. Tem muita gente que sabe o que quer e faz administração. E eu te digo, para aquelas pessoas que hoje buscam essa questão, esse amparo nos projetos sociais e nas causas sociais, como ainda esse setor, o terceiro setor que a gente chama, ainda ele é carente em termos de pessoas para administrar. Então, sem sombra de dúvida, há aí um match muito grande entre a área de administração e o processo de profissionalização desses projetos sociais. Então, eu tenho muita certeza, caso seja algo que te atrai, que o curso vai te possibilitar navegar de uma forma bem ampla dentro desse setor. Não só porque a administração você vai acabar vendo a organização como um todo, quando você concluir a sua jornada acadêmica. Então, você vai conseguir ver a organização de uma perspectiva que se fala muito hoje, 360, sobre todos os permeios que rodam esse setor. Então, acho que tenho certeza que você vai conseguir aí utilizar bastante do seu conhecimento caso você decida entrando nessa área, porque essa área precisa, eu te falo por experiência própria, muito desse material humano qualificado, de uma visão mais profissional. Então, é algo que eu acho que você vai conseguir agregar e agregar bastante. Deixa eu fazer uma pergunta. Ai, desculpa, Yasmin, perdão. Tudo bem, tudo bem. Na verdade, eu ia te fazer uma pergunta muito na linha dessa da Yasmin, tá, Rafa? Esse projeto que você participou na Danone é o projeto do Greening Danone, do Social Business do Yunus? Isso, esse mesmo. Eu fui esse mesmo. Então, dentro dessa linha, só para vocês entenderem, a Danone tem um banco e a gente tinha um fundo financiado por Paris para fazer projetos sociais naquela época. A gente iniciou com o meu projeto. O meu projeto, se vocês quiserem pesquisar depois, chamava Projeto Quiteiras, que era o projeto que a gente contratou um microdistribuidor em que as pessoas que revendiam eram essas mulheres das comunidades carentes, que a gente acabava aí dando uma série de outras coisas, de outros benefícios para elas, então exames médicos. Então era um projeto lindo de empoderamento, de aumento da renda, das rendas familiares. Então era exatamente esse projeto e é um projeto que assim pouca gente, assim, nem todo mundo dá muito valor, porque assim, o esforço é muito grande e dentro da organização o volume de negócio gerado não é tão grande assim. Naquela época não era. Então, é um projeto espetacular que você tem a oportunidade de ver a melhoria na vida das pessoas, o como você consegue aí tocar a maior parte das pessoas e como você consegue ver na prática o efeito do seu trabalho. É exatamente esse, professor. Obrigada, Rafa. Aí, assim, para Yasmin e para outros que têm interesse nessas questões de sustentabilidade corporativa, responsabilidade social corporativa, a gente, na verdade, hoje tem falado muito do setor 2,5, que é o setor entre o segundo setor e o terceiro setor, que foi o que o Rafa comentou agora. O terceiro setor se caracteriza por organizações sem fins lucrativos. E o setor 2,5, ele tem, no social business do Yunus, que foi esse projeto que o Rafa participou, um pontapé inicial de empresas que aliam as duas lógicas, né? Você tem que gerar impacto social e ambiental, isso está na sua missão, ao mesmo tempo que você tem que se sustentar financeiramente sem depender de doações. Porque esse é o grande desafio do setor 2,5. Exato. É a dependência de doações. Então, se não tivesse esse fundo de Paris, talvez se dependesse da direção da L'Oréal aqui no Brasil, não teria esse fundo. Tem, porque é uma empresa global. Então, essa dependência de fundos de investimento de empresas globais, ela é muito temerária, né? Porque é difícil você fazer gestão quando você não tem geração de receita que depende da tua gestão, certo? Né? Esse setor 2,5, ele se caracteriza por isso, gente. Tem todo um grupo de empresas que são o ecossistema de negócios de impacto sendo desenvolvido no Brasil e no mundo,
que é uma oportunidade para o que a gente chama hoje de empreendedor social. Então, para quem tem interesse, pesquisem sobre isso, tem bastante informação disponível, né? Se tiverem dúvida, podem me procurar também. Mas, assim, eu pessoalmente sou apaixonada por essa área, né? Então, fiquei bem feliz de ouvir que você passou por ele. Passei, foi bem bacana. Vai lá. 8h57, não quero te atrasar para a tua reunião, né? Não pode chegar no horário, chega antes lá. Mais uma vez, queria te agradecer aí o teu momento. Sei que a tua agenda é sempre muito corrida e apertada, mas para mim, e creio que para todos os alunos, é muito relevante a gente bater um papo com alguém que tem uma carreira de tanto sucesso assim, né? E traçada, sempre pensada. Sabe que eu te admiro bastante. Fico feliz por ser teu amigo, né? E poder acompanhar essa tua trajetória, tá? Mais uma vez, obrigado em meu nome, em nome da professora Mayra, assim como dos demais alunos. A gente fica bem feliz por ter disponibilizado esses minutos aí, numa segunda de manhã, aqui com a gente. Perfeito, obrigado vocês, é um privilégio poder contribuir. Eu acho que uma das outras, para fechar, eu acho que é super importante. Às vezes a gente só quer receber. Eu acho que uma das coisas que é super bacana é você devolver. Eu acho que a gente tem que devolver. O brasileiro ainda não criou essa cultura de como é importante você contribuir para a universidade, que hoje, se não fosse a PUC, eu não teria decolado, não teria saído do chão. Então, é importante a gente não só pensar em receber, mas devolver. Então, cada vez que eu tenho essas oportunidades, não é porque você é um amigo meu, mas é um privilégio poder devolver um pouco de tudo aquilo que a PUC também me deu. Então, obrigado a todos. Tenham aí uma excelente semana. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Obrigada, Rafael. Boa semana. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal da 170, vamos voltar agora para a nossa sala tradicional de toda Santa Segunda pela manhã. Toda Santa Segunda pela manhã. E aí nós nos encontramos lá, tá? Tá bom, obrigado, Mayra. O pessoal do Clécio, tchau. Obrigada, Clécio. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá, galerinha. Bom dia para todos aí, Luiz, Yasmin, Lucas, Matheus, Rodrigos, Rafael, Pedro. Galerinha, e aí, que tal? Me dê um feedback, o que vocês acharam do Rafa aí? Eu participei de uma cadeira que é O Empreendedor e teve várias pessoas que eles apresentaram, né? E foi muito legal. Mas eu vou ser sincero, esse daí, o Rafa foi o mais inspirador. É uma história mais diferente, assim, e que mais me motivou, assim, e ele deu... Desculpa, pode falar. Pode falar, Lucas, vai. E eu achei que eles preparou muito para a entrevista também, sabe? Para a entrevista não, para pro discurso dele, né? Porque eu vi uma preocupação bem grande assim dele de mostrar todos os ônus, bônus e também as decisões mais importantes que ele teve que tomar. Eu vi muito massa, eu achei muito legal. Vou te ser sincero, Lucas. Tenho certeza que ele não se preparou, tá? É mesmo? Para a função e para o cargo que ele está, ele já é preparado. Pode é bem entendeu? É natural, né? Por que eu digo isso? Quando eu pedi para ele, eu chamei 2 palestrantes, né? Ele e o outro que é head de inovação da Unimed. Quando eu pedi para ele o currículo, ele já tinha um currículo pronto de apresentação dele para palestras e coisas do tipo, sabe? Quando eu pedi para o outro palestrante, ele não tinha, eu que tive que montar e tal, para passar para outra turma.
Então, não é à toa que o Rafael está na função onde ele está, e ele deve ter 32, 33 anos. Né? Tá doido. Então, ele galgou muito rápido todos os cargos que ele buscou, mas ele estava sempre preparado para isso, né? Porque ele sempre planejou muito a carreira dele, que é o que a gente fala lá, né? PODC, planejar, dirigir, organizar e controlar. Então, ele sempre planejou muito para chegar onde ele está hoje. Né? Então, por isso que eu perguntei, como ele quer ser presidente de um país da L'Oréal. Então, provavelmente, ele está traçando essa... Ele está traçando esse objetivo, né? Então, ele está se preparando para isso. Né? Então, essa é o grande segredo. Mas ele é um cara de muito sucesso, assim. Então, e outra coisa que ele sempre fez é sempre poder aproveitar as oportunidades para estar estudando, buscando, se especializando, né? Nem sempre pela companhia, às vezes até por conta própria, né? E buscar isso através dele. Tudo que ele foi falando, eu anotei aqui, deu praticamente 8 dicas, né? De que ele trabalhou, então até ajudei para a reflexão de vocês. Trabalhar em algum momento da vida com venda, também eu sempre falo isso para todo mundo, porque a venda ajuda a gente melhor a se comunicar, a gente a persuadir as pessoas, né? A gente saber vender melhor as nossas ideias, ter claramente onde vocês querem chegar. Então, eu mais tarde também comecei a fazer isso, né? Imaginar onde que eu queria estar minha carreira daqui 5 anos, 6 anos. Tentar liderar pessoas o mais cedo possível, né? Então, até para saber como que tu vai fazer isso. Mobilizar, isso eu achei muito legal que ele falou, mobilizar as pessoas para te ajudarem a chegar onde você quer chegar. Fala para as pessoas o que quer fazer, quem quer ser, né? Depois ele disse, como alguns palestrantes de trouxe falaram que queria ter carreiras em T, ele tem T, mas ele tem uma carreira muito transversal também, né? Para marketing, educação, vendas, ele buscou complementariedade até para atingir os cargos que ele está. E também ter o que ele chamou lá de maturidade para entender o momento da companhia, onde ela está precisando de ti, que momento. Isso é bastante importante. Tá? Galerinha, hoje é o nosso último encontro síncrono, né? Ou seja, que a gente conversou aqui pelo Zoom e falou. Vocês têm ainda que fazer a avaliação dessa reflexão aqui sobre o Rafael, né? E aí, semana que vem, a gente tem a prova, na segunda-feira que vem, a gente tem a prova, a atividade avaliativa substitutiva, né? Que atividade é essa? É para alguém que zerou alguma das notas, então o aluno pode substituir uma dessas notas. Qual nota que eu substituo, professor, se eu perdi 2 ou 3? A nota que vai ser substituída é sempre a que tenha maior peso. Então, por exemplo, a gente tem atividades que valem 1,5 e atividades que valem 2. Atividades que valem meio e 1. Então, se eu perdi uma atividade que vale 2, a minha nota de substituição é para essa atividade que vale 2. Tá? Lembrando que, para eu poder fazer a G2, eu tenho que ter, no mínimo, a nota 4. Se eu não tiver nota 4, eu não consigo fazer a G2. Tá? Então, para quem não perdeu nenhuma nenhuma atividade avaliativa, a semana que vem não precisa fazer a atividade substitutiva, tá? Ela não é válida. Mas para quem não, apesar de fazer todas as atividades, não teve conceito suficiente para ficar com média acima de 7, na semana seguinte, né, da semana que vem, tem a G2. Como que vai funcionar a G2, tá? A G2 ela vai ser em 2 momentos. Qual é os 2 momentos?
vai ter um momento que é um quiz. Vocês vão ter 3 dias para responder esse quiz. E no dia da aula, na segunda-feira, equivalente a esse quiz, a gente vai ter um quiz síncrono. Então, por exemplo, vamos dizer que o Lucas Santos vai ter que fazer a G2. Ele fez lá o quiz, acertou as 10, 20 perguntas dele, tá? Aí a gente vai fazer uma videochamada aqui e eu vou ter mais 20 questões. Aí eu vou dizer para o Lucas, diz um número aí de 1 a 20. Ele vai dizer, 17, professor. Aí eu vou perguntar lá para ele, qual foi a importância do Ford para a administração científica? Daí ele vai dizer, professor, eu não tenho competência para responder essa pergunta. E aí, então, eu posso sortear uma segunda pergunta. Aí eu sorteio lá e digo, Elton Maio, qual foi a contribuição que o Elton Maio fez para as metáforas? Ele diz, eu sei, professor. O Elton Maio foi responsável por isso outro, por isso. Tá, beleza. E aí a gente tem um conceito se ele apropriou totalmente, parcialmente, se não soube falar e assim por diante. Né? Então ele vai ter 2 oportunidades de responder uma das perguntas. O quiz vai valer 50% e esse quiz síncrono vale mais 50%. Tá? Então, quem já vai para a G2, já se preparem com um conteúdo para estudar, que vai ter essa sabatina na presencial. Aí, então, eu vou marcar o horário, né, para aqueles que ficarem em G2, para a gente fazer essa questão. Professor, como é que vai funcionar isso, essa nossa disciplina? Não. Todas as disciplinas da Escola de Negócio vão ter que fazer a G2 nesse formato, tá? Então, se vocês ainda não sabiam, as outras disciplinas vão informar para vocês como vai ser esse modelo. Dúvidas, gente, em relação a isso? Com licença, bom dia. Bom dia. Em relação a como eu vou saber se fiquei em G2? Já tem no site da PUC? Eu vou fechar essa nota agora, né? Porque vocês vão fazer a avaliação da palestra agora do Rafael até de noite. Eu vou fechar as notas. Provavelmente amanhã eu vou lançar. Mas caso tu tenha perdido algum dos trabalhos, não foi teu caso, né? Então tu tá dependendo só dessa nota. É o Gomes, né? Vamos ver. O Gomes está dependendo só dessa nota para te poder passar. O que eu fiz, Gomes? Lá no plano de aula de vocês, tem a fórmula, assim como no... Depois eu posso passar aqui no grupo para vocês, tá? Então, a atividade 1 é vezes 1, a atividade 2 é vezes 1,5 e assim por diante. Vocês podem calcular ela aí, porque vocês já têm todas as notas lançadas no aplicativo até hoje, né? Fora a nota de hoje. Então, vocês já têm todas as notas. Com base nisso, vocês podem colocar os pesos e dividir por 10 lá, que vocês vão saber a média até agora. No teu caso aqui, tu quer que eu fale a tua? Pode ser. Tá com 6,6, tá? Então, deixa eu dizer aqui qual a nota mínima que tu teria que tirar. Vamos ver aqui. 3,5, 3,5. Se nessa atividade eu tirar 3,5, tu fica com média 7. Tá? Então, tu teria a média para passar se ficar com 3,5. Se tu ficar com 10, tu fica com 7,5. Então, tu não teria necessidade de ir para G2, ficando com a partir de 3,5 ou 4 para cima. Tá, entendi. Eu gostaria de saber quanto que eu preciso tirar na prova substitutiva, por favor. Rodrigo Guerra. Deixa eu ver aqui, é o NOC, né? Isso. NOC. NOC, tu tem uma substitutiva que tu não fez, né? Mas vamos dizer aqui uma coisa.
Se tu tirar 5 hoje, tá? Na tarefa de hoje, tu já passa com média 7. Ah, tá. Mas daí eu vou fazer igual Isso. E daí, se tu fizer a substitutiva, qualquer valor, tu vai ajudar na tua média geral. Tá bem. Outra perguntinha, prof. Como é que funciona as férias na PUC? Porque ninguém nos avisou nada, eu não sei quanto tempo vai ser. Tá. Eu prometo que a gente vai ter uma reunião na quarta-feira. Eu prometo que eu passo para vocês essa informação, porque o que está acontecendo? Algumas disciplinas vão ter que voltar agora para fazer atividade em laboratório. A gente está encerrando a nossa aula hoje, praticamente, e algumas disciplinas vão voltar para fazer atividade prática para poder fechar o semestre. Então, eu fico devendo essa informação e eu passo para vocês que dia encerra e que dia a gente tem um retorno. Tá bem, obrigado. Tá bom? Ótimo. Alguém mais, pessoal? Alguma pergunta? Essa avaliação... Pode falar. Pode falar, Tá bom. Lucas. Tá. Vai lá. Agora Falar, vou... Lucas. Pode falar, Lucas. O que é essa avaliação, essa última agora? Vale 10 pontos, é isso? Vale, tudo sempre vale 10, mas é peso 1, tá? Beleza. É a reflexão que a gente tem lá sobre a palestra do Rafa. Escrever uma reflexão sobre. Isso, tem 2 perguntas lá para poderem responderem. Beleza. Obrigado. Valeu. Professor, se tu pudesse também me dizer o quanto que eu preciso tirar nesse trabalho, quanto a minha média é Pedro Bizarro. Ah, bizarro. Eu ia dizer que teu nome tá bizarro aí, né, Pedro? Uhum. Deixa eu ver aqui, Pedro Bizarro. Aqui. Bizarro Wengert. Ó, tu tá, Pedro? A tua média tá com... Não, tu já tá com 7,6. Tu não precisaria tirar nada, tá? Então, qualquer coisa que tu tirar aqui vai agregar na tua nota. Beleza. Tá? Obrigadão. Fala, Suplicy. Eu também queria saber quanto é que eu tenho que tirar no trabalho. Tu tá com 6,8. Se tu tirar 2 nessa, tu já fica com 7. Tá, ok. Tá? Obrigado. Professor, pode falar para mim também? Matheus Faquin, é isso? Não foi eu que perguntei. Rafael Bolognese. Bolognese? Bolognese, tu já tá com média 7, Bolognese. Bueno, valeu, senhor. Tá. Não, senhor, eu queria saber onde estão as perguntas de agora, do trabalho? Tá lá na data de hoje. 29? Isso, embaixo do nome do Rafael, ou em cima ali, tem uma reflexão sobre palestra do gestor, alguma coisa do tipo. Daí é só clicar no link e daí vocês vão ver, a pergunta está embaixo, né? Quais aspectos mais chamaram a atenção durante a palestra? Citar pelo menos 5. E como esses aspectos que você citou estão relacionados com o conteúdo que trabalhamos na disciplina. Não apareceu aqui isso, senhor. Não? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho que eu já... Vamos ver se não está fechado, né? Daí 1 minuto que eu estou conectando, eu já digo aqui para você. Não. Perguntas, pessoal? Mais alguma aí ou ficou tudo claro? Senhor, agora a pergunta que eu tenho é algo mais informal, sabe? Não muito relacionado às notas. Uhum. Bom, na visão do senhor, assim, qual o principal fator, assim, para não estagnar na carreira?
Não estagnar na carreira. É como o Rafa É faz, realmente tá? chegar a um ponto em que tu não consegue mais subir ou apresentar, sei lá, de desempenho satisfatório para a empresa, ou talvez não seja bem enxergado dentro do setor específico em que tu está alocado. Lembra que o Rafa falou? O que, que ele fez muitas das vezes? Saber o que ele queria, né? E buscar buscar isso onde tiver. Ou seja, tem inquietação, né? E aí ele tinha muito claro, ele tem muito claro aonde que ele quer chegar. E eu acho que a maior dica é justamente essa, a gente buscar os nossos desafios, ter autoconhecimento. Então, porque também a gente pode estar numa função que a empresa nos colocou, que não é o que a gente quer fazer. Então, a gente vai estar frustrado lá, né? E aí, buscar esse desafio, tu vê, ele falou lá, ele queria ser expatriado e os caras queriam mandar ele para a Argentina. E aí ele disse, não é a Argentina que eu quero ir. E aí ele acabou desistindo e trocando de empresa. Então, eu acho que essa inquietação é o que vai mover, né? Já as pessoas que se acostumam mais com as suas tarefas vão ser mais difícil de trocar, até porque e sempre que ele se arriscou bastante, ele galgou desafios muito complexos, né? Ou seja, eu lembro quando ele foi para Nova York, a empresa, a L'Oréal, deu para ele ele já falava inglês e tal, mas eles deram um curso para ele de 6 meses de inglês ainda para ele aperfeiçoar, né? E aí, então, ele melhorou bastante nisso. Claro, sempre tem uma troca, a empresa investe bastante, ele estudou, quando ele esteve lá em Nova York, ele aproveitou que tinha a Columbia University lá e ele fez a NIU, né? Ele fez uma especialização lá, então ele sempre busca esse diferencial, né? Ô, Clécio. Oi, fala, Lucas. Isso daí foi depois que ele já estava empregado, então, que ele atendeu essas duas pós da Columbia e da Harvard? Porque assim, ó, logo que ele saiu da PUC, ele já fez um processo de trainee, né? Quando ele estava na Danone, ele ganhou essa oportunidade de fazer economia internacional em Harvard. Aí, quando ele estava em Nova York, quando ele estava em Nova York, ele aproveitou que estava lá e barganhou na L'Oréal e os caras pagaram esse MBA executivo para ele na Colômbia. Então, ele sempre busca essas oportunidades, né? Professor, mais uma pergunta. Vai lá. Então, tu consegue ter uma linha tênue entre o quanto está dando para a empresa e o quanto ela não está sendo e o quanto ela não está vendo, tipo, no caso, o teu desempenho, sabe? Quando tu não tem esse desempenho visto dentro da empresa, a melhor opção então é trocar de empresa. Se tu tá vendo lá que no médio prazo tu não vai atingir esse objetivo e tu tá dando o retorno para a companhia, a alternativa é tu buscar esse desafio em outro lugar, né? Lembra que ele botou lá, ele disse, eu sempre falei para todas as empresas que eu queria ser expatriado, mas eu sei, ele falou lá, eu até anotei como o 8º tópico, né? Ele botou assim, não, o 7º tópico, tenha maturidade para entender o momento da companhia. Porque, de repente, a empresa está precisando muito de ti naquele lugar ali, né? E aí tu vai ter que ficar lá, abrir mão para mais lá adiante poder tentar buscar aquilo, né?
Claro que às vezes a empresa pode prometer alguma coisa e não cumprir, né? Então, provavelmente isso que fez ele sair da Danone e ir para outra empresa. A Danone, ele queria ir para a Europa, para os Estados Unidos, não para a Argentina. Não. Sim. Então, isso fez com que ele buscasse um desafio numa companhia francesa, que a probabilidade dele ir para outro país, um país maior, seria melhor, né? Entendo. Obrigado. Galerinha, eu acho que é isso por hoje, tá? Olhem lá depois dessas notas, tentam terminar a reflexão mais cedo, e aí amanhã eu já faço as avaliações e já divulgo as notas para vocês. Daí eu vou ver se já é possível a gente já fazer o cálculo da G2 ali, ou se tem que esperar as provas substitutivas, tá? Mas quem tiver alguma dúvida em relação à sua nota, de repente não quis perguntar aqui, ficou com vergonha porque não entregou algum trabalho e a nota ia ser baixa, me mandem mensagem depois ali no privado que eu mando para vocês e aí vocês têm noção se precisam fazer a substitutiva, se vão para G2, se tem chance de ir para G2 ou não, tá bom? Então, eu vou aproveitar e deixar esse tempo para vocês, que é 9h30, para vocês tentar reassistir. Eu vou subir agora o vídeo dele no YouTube, para poder subir ali